Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo. Boa noite de novo. Cadê o Tony? Sumiu. Ficou bravo. Tony, conversei com ele ontem. É. Gente, não reparem que agora é a hora do meu lanche da meia-noite. Ah, bom. Então, talvez vocês me escutem mastigando de vez em quando. Cabeça. Pois é. Esse tema é muito interessante, viu? Porque, olha, dois dos meus melhores amigos que também me ensinaram praticamente tudo que eu sei sobre gestão financeira e tudo, né? Eles. Uma tá acima dos 40 e o outro tá acima dos 50. E eles não têm problema para se recolocarem. Mas eu acho que isso tem a ver com o fato de que, assim, um é contador e a outra é controller, é analista financeira. Então, é, existem certos setores onde sempre vão aceitar a pessoa mais velha, principalmente no que concerne a finanças e tributação, né? No geral, uma pessoa mais velha tem mais experiência, tem mais sabedoria, né, para compartilhar. Eu também concordo. Mas uma coisa até só deixar também aqui, a Carla, esse é o assunto que eu quero ficar muito ouvindo, porque a Carla que é especialista nisso, né? Mas eu acho Total. que isso que você falou, Ana, faz total sentido. Ô, Fábio, você quer começar a abrir a sala e a Não, gente vai não, não, a conversando? sala já tá aberta, ele continua a gravação. Depois eu só edito ali e salvo. Pode dar Ah, sequência então aí. A legal. sala já, Não, beleza. já tá. Porque É. uma boa parte, acho que de repente a Carla pode até dar um parecer até sobre isso. Ó, a Sônia entrou, só vamos perguntar pra Sônia se tá tudo certinho agora com a sala. Ah, legal, legal. Sônia, eu não tô vendo. Hum. Aí ela já sobe aqui, já dá um oi pra gente. Aí. Oi, gente. Boa Agora tá noite. Oh, certinho, Sônia? Tudo ok. Tudo Tudo ok. ok, tudo ok. Tá bom? Boa noite a todos. Vou Boa ficar aqui noite, na boa noite. noite. escuta. Legal. Obrigado, Sônia. Carla, dê seu show. Hein, deixa eu só terminar Ah, aqui o que eu comecei a falar, Fábio. hum. Então, em cima disso que a Ana falou, eu acho que faz total sentido. Mas uma coisa que eu percebo muito é que a maior parte das pessoas tem preguiça de aprender ou não querem, entende? E acham que isso não é importante. Eu acho que quando, independente da idade, se a pessoa está sempre procurando aprendizado, ela não fica sem colocação no mercado, seja numa área ou noutra. Agora, quando você é especialista em alguma coisa, é óbvio que fica mais fácil. Mas quando a pessoa deixa de aprender, cara, é muito difícil da pessoa se recolocar no mercado, mesmo que for em outra função, entende? Por que eu tô Super falando isso? concordo. Ontem eu assisti uma palestra e aí recebi um convite, aí ficou aberto para que eu pudesse convidar quantas pessoas eu quisesse. Peguei esse link, que é de grandes players do mercado, os caras estão dando um curso muito top. Eu E entrei, passei, você entrou? O que você entrei. achou, Carla? Não é bom? Pelo amor de Deus, É, muito bom. é É mesmo. excelente. Eu mandei, eu Eu não mandei recebi. sinceramente. Oi? Eu não recebi esse link. Eu mandei ali, Não, mandei no eu nosso. recebi, mas a aula não aconteceu ainda, né? O curso, né? Não, tá gravado, cara. Tem horas de aula lá, até a Joel J tá Ah, eu dando tenho que aula lá, entrar entendeu? então. Entre lá Eu para tenho que vocês entrar verem, então. mas vale muito a pena. E o curso é fantástico e totalmente gratuito. Eu mandei em alguns grupos que eu tenho de WhatsApp, postei no meu Instagram, postei no Facebook, mas para você ver, com certeza eu atingi ali pelo menos umas 500 pessoas. Dessas 500, 9 entraram. Então eu fico pensando assim, isso é o quê? Então talvez, igual o Fábio, às vezes olhou e não entrou porque achou que de repente era alguma coisa que não fazia sentido, mas a maior parte das pessoas não tem essa busca de conhecer algo diferente, de saber o que é, de estar sempre inovando ou procurando aprendizado constante, né? Então acho que essa é a principal dificuldade da pessoa não se recolocar, sabe? Porque tem gente, por exemplo, que fala, eu sou mecânico há 30 anos, você acha que eu vou ter que aprender alguma coisa? Entende? Então acho que é bem por aí. Quando a pessoa deixa de aprender, fica cada vez mais difícil ela atuar em alguma área. Agora é com você, cara. Eu só dei meu pitaco, minha opinião aqui do que eu acho, entende? Uhum.
Primeiro, uma coisa que eu tenho percebido muito, né, nas entrevistas que eu faço, é que ninguém preparou a gente para estar fora do mercado de trabalho. A gente aprendeu a ser inserido no mercado de trabalho, mas a ficar fora, ser excluído. E aí, quando eu falo excluído, é por uma série de questões. Pode ser essa falta de busca, né, que acontece, pode ser N motivos, mas o que eu vejo é uma angústia que as pessoas sentem, né? E me doeu muito, eu acho que foi semana passada, a fala do. Eu não lembro o nome da pessoa, que ele falou que ele tem um sonho, né? Que ele trabalha, ele já foi CLT, ele tem um sonho, ele tinha uma empresa, né? E que ele, ao falar a verdade, não era recrutado nas empresas. Infelizmente, é uma verdade, mas acontece porque muitas vezes a gente não sabe se vender. E não saber se vender tem a ver com essa angústia, né? De você ficar muito tempo fora do mercado de trabalho e a gente não aprender isso. E o que acontece muito é uma mentalidade de que eu estou muito velho para determinadas situações. E o que a gente vê hoje é muito o contrário disso, né? A gente está vivendo mais, a maneira de empregabilidade mudou por completo, né? Hoje, existe várias maneiras de você retornar ao mercado de trabalho, e aí está falando, né? Mercado de trabalho, não mercado de emprego. Então, eu posso prestar serviço, eu posso fazer menos horas. Então, tem uma série de opções hoje que você pode trabalhar, né? Mas a gente não aprendeu a ficar fora do mercado de trabalho, principalmente por idade. E eu vou começar até pelo final, né? Vou dar um pitaco aqui no final, que o que precisa mudar primeiro é essa mudança de crença, né? De que eu não tenho mais idade para trabalhar. Existe o preconceito e isso é uma realidade que a gente vai ter que aprender a lidar, né? E eu bato na tecla de que autoconhecimento, conhecer o perfil, vender o seu perfil, vai fazer toda a diferença para essa pessoa que hoje quer retornar ao mercado de trabalho, Fábio. Existe o preconceito, existe essa realidade, porém também existem empresas hoje que estão preocupadas com isso. Mesmo porque, no momento que a gente fala de tanto, né, sobre diversidade, a gente não acolher justamente por idade é muito incoerente. A gente quer acolher várias opções sexuais, a gente acolhe, tenta não acolher negros, tenta acolher o diferente, acolher não, né? Com que eles façam parte, porque eles fazem parte de tudo. Diferenças de gêneros sexuais, opções sexuais, e a gente, muitas das vezes, as empresas têm essa falta de acolhimento com pessoas acima de 40 anos. É muito incoerente. Então, lógico, está muito na minha área, é uma dor que eu sinto, né? Quando você vai entrevistar uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, mas a empresa fala para você, ele é maravilhoso, mas a idade, e por mais que você tente mudar isso, é difícil. Agora, em contrapartida, como eu já falei, tem muitas empresas que estão acolhendo isso, estão vendo o quanto a maturidade, a experiência das pessoas fazem a diferença. Fábio, eu acho que tem, se você quiser puxar mais alguém para falar, tem Tá, muita coisa para eu falar. entendi. Deixa eu só colocar um ponto aí que você falou preconceito. Eu acho que realmente existe preconceito, embora, que nem você falou, eu acho que é um paradigma que tem que ser quebrado. Eu, na minha empresa, eu dou preferência ao pessoal mais velho, entendeu? Se é velho, tudo bem, na minha idade também são mais de 40, né? Mas modo de dizer assim, velho em relação ao jovem, não sei se o velho é o termo não é correto. Vamos considerar então pessoas mais experientes, né? Eu dou preferência para esse pessoal. Embora, na verdade, quando a gente pega alguém com mais experiência,
obviamente, existe um ponto que a gente para para pensar o seguinte: opa, se a pessoa está se recolocando no mercado de trabalho, então alguma coisa teoricamente não deu certo. Isso é fato. Mas, em contrapartida, só aprende também quem erra. Então, existe essa bagagem da experiência, ela é muito maior como bônus do que o ônus da idade. Agora, eu vejo também uma situação, e dependendo às vezes a pessoa ela trabalhou muito tempo, às vezes, num determinado segmento, e às vezes aquele segmento se torna obsoleto. E aí, às vezes vejo que às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade de recolocação. Vou pegar um exemplo, por exemplo, assim, eu tenho um tio meu que durante muitos anos ele viveu e atendia assim bancos, grandes empresas de consertar máquinas de escrever, né? E ele, depois de uma certa idade, quando veio o boom dos computadores, passou perrengue, né? Entendeu? Porque a sua profissão estava obsoleta, né? Então esse pessoal acho que tem uma dificuldade até maior, né? Mas essa experiência que eu acho que vem justamente, que vem com anos, a pessoa traz justamente uma série de habilidades que o jovem não tem. E o vídeo até que eu gravei hoje, acho que deve entrar no ar hoje ou amanhã lá para o nosso canal no YouTube, que eu falo justamente sobre pessoas resolutivas, né? Que eu estou com uma série de playlists que eu vou pegar sobre várias frases que eu utilizo na minha empresa e eu estou abrindo com a frase missão dada, missão cumprida. E justamente quem que faz a cumpre a missão? As pessoas resolutivas. E eu vejo muito mais, tudo bem que tem um pouco, eu até comento isso, cara, entrei muito na tua área, cara, nesse vídeo que eu gravei. Existe aquela questão do perfil comportamental, de ser tubarão, de ser talvez o dominante do disco para ser uma pessoa resolutiva, mas é nítido que uma pessoa com mais experiência, ela tem muito mais facilidade de ser uma pessoa resolutiva e fazer diferença dentro da empresa do que uma pessoa jovem, né? Então, para mim, é muito nítido isso, porque essa bagagem, eu acho que ela vem com um bônus muito grande. Mas eu não entendo, cara, você falou em relação a esse preconceito, e para mim isso não é muito palpável, porque eu não tenho esse preconceito. Por que o preconceito? Né? Para mim isso é um pouco Porque, confuso. Fábio, eu gostei da sua frase. Você falou assim: a profissão do meu tio ficou obsoleta. Essa é a grande diferença, né? Imagina, você não vê mais alfaiate, costureira, você não vê uma série de profissões. Isso não quer dizer que a pessoa não possa migrar para uma outra profissão, né? Porque a profissão ficou obsoleta e não a pessoa. E Sim, o que acontece, Fábio, tanto que eu falei, eu tenho notado uma angústia nas pessoas, aquelas que não conseguiram fazer essa transição de carreira, porque ela vê que a inutilidade da profissão dela, ou da função dela, ou do cargo dela, ela transfere para ela, o que não é verdade. Né? Então, é a mudança primeira de mentalidade. Acreditar que eu posso começar aos 40, eu posso começar aos 50, eu posso começar aos 60. O que tem que ter? Né? É um direcionamento. Quem sou eu? O que eu faço de bom? O que eu agreguei nas empresas por onde eu passei? As pessoas, Fábio, é uma coisa que eu vejo muito quando eu falo assim, coloca no seu currículo ou fala para mim de sucessos, de momentos que você teve na sua empresa que você trouxe um resultado. E eu não falo só do resultado financeiro, mas as pessoas elas têm muita dificuldade de colocar isso no currículo, de relatar isso, né? Essas experiências. Então, só o fato, né, de você conciliar uma área com outra, né, de você melhorar a comunicação entre uma área e outra. Tem pessoas que têm essa fluidez, né, que têm essa facilidade de comunicação. Então, isso é um resultado. Áreas que não se falavam e com a pessoa ali, ela conseguiu fazer uma conexão, isso trouxe um resultado, mas ela não vê isso como resultado. Então, a primeira coisa que eu vejo que precisa mudar é a mentalidade, né? A mentalidade de quem, De ambas, de ambas, das exatamente. empresas, que ainda tem sim, tem muita empresa, infelizmente, eu já trabalhei com empresas que tinham um limitador de idade,
E eu sempre perguntava por quê? Não, porque a pessoa não vai conseguir. Tem função, Fábio, que nem, por exemplo, função em supermercado. Tem hora que fica muito difícil para uma pessoa acima de 50 ou 60 ficar carregando pallets cheio de mercadoria. É inviável, né? Mas ele pode fazer outra coisa. Ele serve muito ainda, ele tem muita experiência, tem muita bagagem, né? Tem muito conhecimento. Então, ele pode estar atuando numa outra função, mas às vezes a empresa não quer recrutar. Ele até tem lá no RH, ele tem até como colaborador, mas ele não quer contratar. Então, você às vezes fala, poxa, mas eu acabei de entrevistar uma pessoa, né? E isso já aconteceu várias vezes, que a pessoa nem parecia que tinha 40 anos, e tinha até mais do que isso, muito mais. Né? Tinha uma força, você percebia que era uma pessoa que tinha uma vitalidade, uma saúde bem cuidada, um raciocínio lógico na hora de ir para uma entrevista, um currículo muito atrativo, mas o limitador de idade foi isso. Né? E a pessoa percebe, e infelizmente, acontece esse tipo de coisa assim. E eu falei de ambas as partes, porque em contrapartida, tem empresas que hoje que estão vendo que precisam ter essa mescla, né, de colaborador de várias gerações, né, da geração baby boomer, da geração X, da geração Y, precisa ter até para quê? Para que essas pessoas consigam, né, trazer toda essa experiência. E tem por parte do colaborador também, do candidato. Ele já vai para a entrevista, Fábio, muitas das vezes já derrotado. Né? Então, a mentalidade precisa mudar de ambas as partes. Eu trabalhei dos dois lados, né? Eu trabalhei com empresas que recrutam, que gostam, né, que investem nesse público, e trabalhei com empresas que se negam, que têm um limitador. Não se negam, mas para eles, em determinadas funções, tem um limitador de idade. Eu até entendo que em determinadas funções, obviamente, a pessoa tem que carregar peso, talvez funções mais operacionais, acho que até entendo o lado, às vezes, do limitador. Né? Mas eu vejo, vamos tirar um pouco da parte e ir para a parte mais de gestão, né? Setor de compra, setor administrativo, setor financeiro. Né? Eu vejo esse pessoal, às vezes, com uma bagagem muito grande. Embora o seguinte, às vezes que eu tive a oportunidade de conversar com alguém mais experiente, a minha preocupação como gestor, digamos assim, na hora de contratar, eu sempre tive uma dúvida do seguinte, beleza, se a pessoa, eu sei que às vezes a pessoa vale mais e ela está se candidatando a um cargo com um salário inferior na minha cabeça dentro da capacidade dela. E a minha grande preocupação aí como gestor, sempre tive na hora de contratar, e aí eu sempre fui franco em relação a colocar as cartas na mesa, seguinte, pô, cara, será que esse cara não vai ficar aqui por um tempo, se sujeitando a ganhar um salário inferior, para daqui a, sei lá, 6 meses, pegar e arranjar uma oportunidade melhor? Essa é uma visão que eu tenho ali. Porque assim, eu valorizo, né? Tem um ponto, por exemplo, ali dentro da parte de pré-vendas, né? Que tá crescendo ali, graças a Deus, dentro da empresa, tá crescendo bastante. E eu começo já a pensar lá na frente, peraí, né? O pessoal que está começando agora, né? Isso eu vou falar, isso eu vou falar, e ninguém nem ouviu, assim, ninguém sabe, tá? Como você passou pela minha cabeça, né? Pô, cara, se esses funcionários entrassem agora, pegassem a listão como CLT, ô, fulano, vocês não querem ser sócio disso aqui? Desse segmento da empresa? Né? Por quê? Tá começando a crescer, é vantagem para todo mundo veste a camisa, mas eu sei que o funcionário às vezes não gosta de assumir o risco ali. Então, quando você pega alguém mais experiente, é uma pessoa que, por exemplo, toparia esse risco, na minha visão, né? Porque ela às vezes pode ter igual teve semana passada lá, que justamente aquela pessoa que teve o sonho de ter empresa, não deu certo e está caindo. Mas é uma pessoa que você faz uma oportunidade dessa, e eu acho que tem que ter uma relação de parceria entre vamos pensar assim, a empresa e seus colaboradores, e eu sempre gosto dessa ideia, eu sou contra, aí é uma visão minha,
eu sou contra a CLT. Eu acho que o funcionário ele tinha que ganhar mais, mas também ter mais responsabilidade, quase realmente sendo um sócio da empresa. Mas essa é uma visão minha, talvez seja uma visão utópica ou ultrapassada, não sei, mas é uma visão que eu penso. E eu vejo um candidato mais experiente, mais aberto talvez para ter um perfil de assumir riscos do que às vezes um funcionário mais jovem. E eu vejo nessas áreas, por exemplo, financeira, compra e estoque, um pessoal com uma bagagem que o jovem não vai ter, porque isso vem de experiência. Por mais que seja. A gente já teve semana passada essa questão de teoria, a gente já viu que é meio polêmico, né? Mas é nítido que alguém com experiência prática, por mais que vale. Não vou dizer que vale mais, né? Para não entrar na polêmica semana passada, mas alguém com anos de experiências vai ter, na minha opinião, mais sabedoria que talvez um recém-formado. Né? E aí a questão de valorizar nessas funções. E eu não vejo justamente essa valorização. Sim, mas tem sim. E você falou uma coisa que tem muito a ver. Você falou assim, a pessoa vai assumir alguma coisa, né? Ou não vai assumir. Uma pessoa com mais idade tem a probabilidade de cumprir. Aí tem a ver com caráter, né? Eu acho que, independente da idade, é lógico que a maturidade fortalece o caráter, lógico, porque você vai passando por tantas experiências, né? Então, isso vem, lógico, que para fortalecer. Mas eu acredito que tem a ver com caráter, né? E tudo que é acordado, né, Fábio? Tudo que é dialogado no pré-acordo ali que você fala com a pessoa, você colocou uma questão, né, de a pessoa está aqui ganhando pouco e depois vai embora. O que eu vejo é assim, aquelas pessoas que têm uma estabilidade emocional, né, que é uma característica do baby boomer, né, aquelas pessoas que nasceram mais ou menos por volta aí, de 45 até 1960, ela tem essa característica comportamental muito forte, que é a estabilidade emocional e fidelidade, né? E eles valorizam isso muito. Então, tudo que é acordado antes, né, o pré-acordo ali, olha, eu tenho uma preocupação e o contratante tem que falar mesmo de estar te contratando por um valor que não é o teu merecido e depois você uma outra oferta ir embora. E aí sentida a pessoa, né? Por isso que recrutamento, eu acho não, é um processo, Fábio, não é achismo. Você não pode achar que olhando para uma pessoa, né, sem ferramenta nenhuma, sem análise nenhuma, você pode colocar ela para dentro da sua casa, sai para dentro da sua empresa, que é a tua casa financeira, né? Então, assim, eu acho que é muito custoso, né? Demanda tempo, energia, cansaço, frustração para ambas as partes. Então, quando você tem uma conversa olho no olho com a pessoa e a pessoa te fala, não, eu tô com você, conta comigo, aí é questão de caráter, é questão da pessoa dar a palavra dela, né? Agora, pode acontecer de lá na frente? Pode, tudo pode acontecer, mas eu acho que é muito mais improvável quando você faz esse pré-acordo. Ou perguntar mesmo, né? Você iria embora por causa de um salário maior? Ou eu posso contar com você? Né? Até onde eu posso contar com você? Até onde você está comigo? E a gente sabe, né? Mesmo que a pessoa não seja um recrutador, você tem aquele feeling ali quando você está falando com a pessoa e você, às vezes a gente pega a pessoa, contrata a pessoa, leva para dentro da empresa, mesmo falando, eu já sentia que isso não ia dar certo, né? Porque a pessoa deu indícios, né? Ela falou alguma coisa, ela demonstrou alguma coisa que você já percebeu. Então, eu vejo isso como muito mais como caráter do que como idade. Sim. Tá, mas vamos lá. Os baby boomer, igual você falou, vai da década de 70, né? Na verdade, o pessoal basicamente pós-guerra ali, né? Isso.
E basicamente a geração seguinte, por exemplo, que é minha, que é o pessoal aí que está na casa aí dos 40 anos, né? É totalmente diferente dessa geração mais nova, né? Principalmente aí a geração millennium, que realmente dá para ver que não tem essa. É meio que pulando de galho em galho, que não querem muito. A visão, pelo menos que eu tenho assim, que é diferente, né? A minha geração, né? Ou a nossa geração, já tá todo mundo que acho que na mesma, da mesma geração, é, lógico, ela não tem, eu não enxergo justamente essa questão de fidelidade, ou seja, vou entrar numa empresa, vou morrer nela, igual o pessoal e os baby boomers, pessoal pós-guerra. Tem essa questão, na verdade, até de tá, talvez ali buscando o seu melhor caminho. Eu vejo que, na minha opinião, a nossa geração, ela não vê problema, na verdade, em relação a trocar algumas vezes ou várias vezes de empresa. Eu, por exemplo, tudo bem, eu nunca fui funcionário, então, mas eu não vejo problema em pessoas que passaram ali por várias empresas. Mas eu vejo um problema, pode ser uma visão errada minha, cara, e aí você me corrige o que eu estou falando de errado. Quando eu pego, por exemplo, assim, uma coisa é você ficar 3 anos numa empresa, trocar, ficar 4 anos numa empresa, trocar, ficar 5 anos numa empresa, trocar. Ou seja, você pelo menos passou de um ano numa empresa. Agora, às vezes a gente pega o currículo dessa geração mais jovem, o pessoal que está nos casos 20 anos, não é um ano, é 3, 4 meses. Eles mal conseguem passar o período de experiência. Sim, E eu não sei, Carla, verdade. você como recrutador, me confirma se é isso, se é eu que pego o currículo assim. Eu vejo assim, e aí? E aí? Então, cadê justamente? Eu prefiro, às vezes, eu olho muito tempo assim. Eu entendo que a pessoa ficar muito tempo na mesma empresa é ruim. Mas ela ficar 3, 4 meses e a cada 4 meses troca de empresa, que é o que eu vejo nessa geração mais jovem, muito pior, né? E aí sim, essa geração, na verdade, da casa dos 40 anos, eu vejo que elas estão em um bom meio termo. Eu vejo isso como uma vantagem. E o meu único receio é justamente isso: é chegar, ter uma Eu conversa posso franca e falar? chegar, opa, aí. É, Posso entendeu? dar a minha Então, opinião esse aqui, é o meu gente? ponto. Dê a sua opinião. Não, não pode. Eu vou ter que ir para a raia para poder a gente conversar. Então, aqui, ó. Seguinte, eu já sou fora da curva. Eu acho que só tem eu que eu vou falar sobre esse assunto. Fábio, você falou que sobre a questão de currículo, né, as pessoas que ficam pouco tempo ou muito tempo. Eu já cheguei a ficar um dia numa empresa. Um dia. Né? E eu sempre fui um funcionário muito requisitado. Assim, eu dificilmente colocava currículo. Eu só coloquei currículo uma vez para o meu primeiro emprego. O resto tudo era convite para trabalhar em outros lugares com salário melhor. Então, Carla, eu sou. Se você fizer uma entrevista comigo e você falar assim, você mudaria de empresa, você mudaria da empresa por um salário maior? Você iria para outra empresa por um salário maior? Eu diria, vou sim, vou. Se você não me valorizar, né, naquilo que eu valho, eu vou para o lugar aonde me valorizam financeiramente. Porque a gente normalmente trabalha por dinheiro mesmo. Né? Essa historinha aí de trabalhar por propósito, desculpa falar, mas eu acho uma frescura. E Entendeu? concordo Tira com o você. dinheiro da pessoa e bota só o propósito para ver como é que fica. Sabe? Então, o que eu falo aí para vocês? Eu sempre fui fora da curva. Eu trabalho por dinheiro mesmo, tá? Eu não vou ser hipócrita nisso. É por dinheiro mesmo. Se me pagar mais, eu vou. Entendeu? E Mas o que sempre você diz foi que é assim. valorizar? Antônio, só para ficar Oi? claro para mim. O que você diz que é te valorizar, sendo que a hora que você foi pedir emprego, eu abri as portas para você? O que você diz que é valorizar? Quando você recebe uma proposta de outra pessoa, qual que seria o ato de você, já que você acordou comigo um determinado salário? E aí veio o Fábio e ofereceu um salário XY maior do que o meu. Qual que seria a primeira etapa nesse ponto do Tony fazer? Já que você acordou comigo Então, um determinado salário.
Então, assim, Por eu digo exemplo, que não é questão de valorização, mas eu digo que é uma questão de Caráter, levar, também, palavra. de levar para a pessoa, para o empregador, por exemplo, você chega para mim e fala, ó, Adilson, o Fábio me ofereceu isso daqui, você consegue chegar nesse ponto para mim? Porque, igual você falou, todo mundo trabalha por dinheiro. sim, Mas sim. não assim, já, não, eu vou lá trabalhar com o Fábio. Eu já tive pessoas que trabalharam comigo que, por causa de R$ 150, saíram da minha empresa. E aí depois voltaram de novo pedir serviço, porque viram que no concorrente a harmonia entre a equipe era totalmente diferente, entende? Então, São Uhum. os que a gente tem chama que os levar em consideração. colaboradores que fazem leilão do seu próprio salário, ficam buscando, né? Ficam fazendo leilão, né? E às vezes não é só Gente, salário, né? olha só. Eu coloco, Anthony, só para concluir, eu coloco muito em consideração isso. O ambiente de trabalho vale às vezes mais do que dinheiro, cara. Então, dependendo do ambiente que você trabalha, não vale a pena sair por um valor ilusório, às vezes mais, às vezes você vai trabalhar mais longe da sua residência, às vezes o ambiente de trabalho é horrível, e aí depois você fala, puta merda, me ferrei. Tá. E Então, também assim, tem ó, uma coisa, Dilson, tem motivações profissionais. Eu não concordo com isso que o Tony falou. Tudo bem, o Tony ele está falando que ele vai por dinheiro. Nem todo mundo é assim, não é propósito, Tony, é motivação profissional, isso é estudado. Por que determinada pessoa, às vezes, continua numa empresa? Porque ela visa a carreira, tá? Reconhecimento. Ela viu que ali ela ganha pouco, mas ela tem um reconhecimento. Ela está ali por segurança. Todo mês pinga, é pouquinho. Então, depende muito da motivação profissional da qual eu me sustento. O Tony é dinheiro e não tem problema nenhum. Desde que Sim, não, esteja claro, desde que esteja claro entre empregador e empregado. A partir do momento que ele falar para o empregador, olha, eu estou aqui, eu estou ganhando assim, mas se tiver uma proposta lá, onde eu sou mais valorizado, onde eu vou ganhar mais, eu vou. Entendeu? E aí é um acordo. Porque quantas pessoas você vê o perfil, agora vamos falar um pouco de perfil. O perfil tubarão é uma pessoa que ele é motivado por desafios. Ele não consegue ficar parado. Se ele estiver num ambiente onde ele não está sendo desafiado, onde ele não está crescendo, onde ele não está vendo melhora financeira, ele não fica. E não adianta, ele tem que ter essa motivação. Então, eu digo assim: não tem problema nenhum você ter essa motivação. O que não pode faltar é a palavra e o caráter. Né? Agora, não. quando isso é claro na transição, não tem problema nenhum. Olha, eu estou aqui porque eu quero, financeiramente, eu quero me estabilizar. Eu preciso do dinheiro, eu quero dinheiro, eu gosto de ter qualidade de vista, eu gosto. Eu entrevistei uma pessoa faz um tempo que ele falou para mim assim: eu quero vir para essa empresa porque é com esse salário que eu vou voltar a comer nos melhores restaurantes que eu comia. É com o salário daqui que eu vou proporcionar boas viagens para mim e para minha família. É pelo salário e pela oportunidade que eu estou tendo de crescimento. E está tudo bem. O cara foi claro, ele deixou bem expresso. Só que aí eu falei para ele: aqui a gente não faz leilão. Então não adianta você falar para mim daqui a um tempo que outra empresa veio te pagar mais. Porque aqui é diferente a política salarial. Não adianta ficar leiloando, você entendeu, Tony? Eu acho que quando você não leiloa, tudo bem. Não, eu não leiloo. Assim, olha só, eu tive 15 anos de carreira como CLT e eu tive mais de 20 trabalhos. E assim, ó, eu sempre fui um profissional diferenciado no mercado. Né? Diferenciado como? Eu sempre fui muito dedicado. Inclusive, eu confesso a vocês, eu nunca ganhei o que eu acreditava que eu merecia, mas eu nunca ganhei salário de mercado. Eu sempre ganhei mais do que o mercado estava oferecendo e eu é que colocava o preço, sabe? Então, assim, eu nunca abandonei, não minto, somente uma vez que eu tive que abandonar porque a empresa não queria me dar as contas
sabe, eu pedi as contas, eu morava no Rio, eu pedi as contas para vir para Curitiba, a empresa disse que não ia me dar as contas, que não aceitava, né? E eu pedi que aí eu pedi as contas, ele disse que também não aceitava. Ah, não, eu pedi as contas, ele disse que não ia me dar, e aí eu me demiti, ele disse que não ia dar a demissão, que se eu quisesse eu me virasse. E aí eu faltei, né, tipo 30 dias, aí deu abandono de emprego. Então assim, no meu período que eu era CLT, 40 anos, eu nunca tive dificuldade para recolocar no trabalho. Era mais eu, porque eu não aceitava aquilo que eles queriam me dar, porque eu acho que eu tinha a estima muito alta. E olha só, gente, eu sempre dei muita produtividade às empresas a nível financeiro. Então, todas as empresas que eu passei, né, elas conseguiram faturar muito mais nas áreas que eu atuei. Então, por isso que eu digo, Adilson, assim, claro, eu não ia embora, né, por causa, olha, estou indo embora, não. Eu disse assim, olha, uma empresa assim, assim, me convidou para trabalhar lá, um headhunter, que isso aconteceu já uma vez, quando eu fui chamado para trabalhar em navio. Eu estava no hotel, que eu trabalhava em hotel, e aí a maior empresa de navios transatlânticos, né, me convidou para trabalhar para eles. Eu passei no processo seletivo, né, aí me convidaram para trabalhar e eu fui lá e conversei com o meu patrão. Entendeu? Ele achou muito bacana, achou muito legal, eu ia ganhar muito mais no navio transatlântico e eu ainda eu fui contratado como confeiteiro e essa empresa nunca tinha contratado confeiteiro brasileiro. Eu fui o primeiro e último confeiteiro brasileiro na companhia Costa de Cruzeiros, sabe? Então, eu saí da empresa. Depois que eu voltei, desembarquei, eu retornei. Gente, eu já cheguei a trabalhar na mesma empresa por 3 vezes. E tudo saindo por causa de salário. Eu acho que tem uma coisa a mais ali, entende? Todas as vezes que eu saí de uma empresa e quis voltar, eu consegui voltar, porque eu deixava a minha marca. E desculpa, gente, não é que eu seja arrogante, não, não é que eu seja petulante, não, tá? Mas eu sempre fui respeitado, às vezes nem tanto valorizado financeiramente, tá? Aquilo que eu realmente gostaria, mas eu sempre fui respeitado como profissional. Então, todas as vezes que eu achei interessante retornar para a empresa, eles me recebiam assim alegremente. Teve uma vez que o dono do hotel, eu quando estava indo embora, né? O dono do hotel disse assim: tem certeza que você quer ir embora? Eu disse assim: eu estou indo embora por causa que eu preciso terminar os meus estudos, aqui eu não consigo, né? Eu não estou conseguindo conciliar os meus estudos com o trabalho. Aí o dono do hotel, sabe, ele era dono, agora é falecido, era dono de uma construtora, uma das maiores construtoras aqui de Curitiba, era dono desse hotel. Ele disse assim para mim: Tony, tem certeza mesmo que você quer ir? Eu disse: tenho, seu Douglas. Eu não consigo, tá? Né, sinto muito obrigado por tudo que o senhor fez aqui por mim, mas realmente eu tenho que ir embora. Ele falou: olha, então as portas estão abertas para você. Quando você quiser voltar, pode vir, que a gente te recebe. Então, eu acho que depende muito do formato, né, que você migra por causa de dinheiro, né? E é isso. Eu tenho 27 profissões, entende? E todas elas ativas. Eu sempre atuei ali. E eu já tive problema por causa disso, né? Porque teve um contratante que disse para mim: por que eu teria que contratar você se tem trabalho aqui que tu ficou 30 dias? E eu fazer questão de colocar o trabalho de 30 dias, tá? No meu currículo, que não bota no que queima. Para mim nunca queimou. Aí eu disse assim para ele: sabe por que o senhor deveria me contratar? Mesmo que eu fico aqui numa empresa 30 dias, por causa da minha experiência e know-how, porque eu sei que eu tenho capacidade, não só profissional, mas intelectual, de conduzir as atribuições do cargo que o senhor vai me oferecer aqui de gestão.
Porque se assim não fosse, eu não teria capacidade, só teria somente o conhecimento. E ele me contratou. Ele deixou de contratar uma pessoa que tinha 8 anos numa empresa para me contratar um cara que fica 4 meses. Aí seria falando isso aí que você falou, Carla. Eu nunca fui assim, os contratantes, eles nunca me recusaram porque eu fiquei pouquíssimo tempo em empresa. E eu volto a falar, entende? Eu deixo a minha marca, sabe? E, Fábio, você falando aí sobre por você não teria que ter CLT, eu concordo, sabe? Eu concordo com você, porque o Walmart lá atrás, ele começou a trabalhar a mentalidade de seus funcionários chamando de associados, entendeu? Por quê? Porque o funcionário fazia parte da empresa, era como se fosse um sócio e recebia uma espécie de uma gratificação, uma bonificação, alguma coisa, por ele estar ali sendo associado da empresa e não um empregado e não um funcionário. E esse modelo é um modelo que é um modelo internacional de ser. Agora, o nosso modelo socialista tem que colocar a CLT, tem que prender a pessoa lá no serviço e assim vai, né? É isso, gente. Essa é a minha contribuição hoje, tá? Não me queiram mal, sabe? Achar que eu sou arrogante, alguma coisa assim. Mas eu Não é todos os lugares arrogância, só onde é participei, eu deixei a autoestima. minha marca, sabe? E eu mudo Ô, mesmo, Tony, mudo mesmo. Vou embora, mas eu aviso, tá bom? Não, mas Mas Tony, sabe, Tony, deixa eu falar uma coisa para você. O fala. que eu entendi, tá? Você foi embora nesse que você contou aí, não foi por dinheiro, você foi embora por uma motivação de aprendizado. É isso que eu falo, que às vezes a gente acha que tudo é dinheiro, né? E não é. Você foi porque você queria estudar. Você tinha uma outra isso, motivação, que era o aprendizado. isso. Então, agora mudou a tua motivação. É lógico, todo mundo quer trabalhar e ser bem remunerado, quer ser valorizado financeiramente, quer ver que você contribui, você tem o poder de contribuição, que isso é muito, muito bom, e que você tem um valor no mercado, né? Então, é lógico que impressiona nas empresas quando uma pessoa chega com a tua autoestima, só que você é fora da curva, não existe. Né? Se existir mais um, Sou deve eu. estar em Platão, em Marte, de chegar assim com tanta segurança e dar conta do recado. Por quê? Chegar e falar é o que eu falo. Entrevista é uma coisa, currículo é outra e análise de perfil comportamental é outra. Entrevistas, dinâmicas, seja qual for a ferramenta. Uma coisa é o que você fala, e eu acredito em você, Tony, não estou falando aqui, não desconfio. Mas a gente que está hoje ali lidando diretamente com as pessoas, quando você pega um currículo de uma pessoa que fala, por exemplo, para mim, enquanto recrutador, eu fiquei muito tempo numa empresa, eu fiquei 3 meses, eu falei para eu me assusto com esses 3 meses e me assusto mais com a postura dela achar que ela tem uma puta experiência com 3 meses. Você entendeu? E é nesse ponto que o Fábio tem razão. É assustador o número hoje de candidatos que não ficam um ano. Sim. Porque é uma geração do imediatismo, ele tem seu valor, os milênios, a geração Y, mas é aquela geração que ele já quer chegar numa posição diferenciada, ele quer chegar já dominando, ele quer chegar, e não estou criticando, hein, por favor, não é crítica, estou falando de um perfil, uma característica, e que ele não aceita. Oi, Olha, Carla, Mas, falar, Carla, gente. deixa eu não falar ali. não, agora tem treta. Não, agora tem treta. Não, agora deixa eu Tony, falar. Ricardo, deixa o menino falar não, aqui, não, pô. não, Tô agora eu vou falar. apresentando a galera aqui. Não, até porque eu quero Olha voltar só, pro tema, né? Porque, Tony, isso, volta pro tema aí. calma, Tony. O tema que eu já ia Vem brigar. pra praia, que daí a gente conversa. Ó, Eu vou pra área, daí eu vou eu ficar tô mais. querendo puxar de volta o tema.
Tô querendo puxar de volta o tema, porque eu acho que a Eu gente também tá vou puxar, fugindo um pouco dele, eu né? vou puxar o tema Mafalana. Sim, pois é, porque assim, sabe, vocês estão falando sobre essas questões das pessoas, né, por geração e tudo. Eu acho que seria interessante eu contar o que que acontece aqui na Holanda, porque eu acho que serve um pouco de exemplo sobre o que que acontece no mundo ocidental. Porque, por exemplo, na cultura oriental, eles valorizam as pessoas mais velhas, sabe? Demais, Né? Sim, sim. Eu demais. posso falar isso, tá? Marido, metade japonês, metade holandês, tá? E, e eles valorizam muito a pessoa mais velha, né? Por causa da experiência, por causa, né, daquela coisa. Eles têm uma certa reverência pela pessoa mais velha. Agora, a gente está falando aqui do mundo ocidental. Mundo ocidental, aqui na Holanda, eu vou citar o que acontece aqui, porque eu acho que é basicamente o que acontece em todo lugar, tá? Eu acho. Olha, aqui é, os salários são definidos por idade. Só que é uma coisa tabelada, definida pelo governo, tá entendendo? Então, por exemplo, a pessoa com 13 anos pode trabalhar? Pode, né? Só que vai receber aquele saláriozinho ali, entendeu? Né? Que é muito menor do que quando a pessoa atinge a maioridade plena, que aqui é os 23, né? É, então, primeiro existe essa questão de que a pessoa mais velha custa mais caro no aspecto do salário, né? Um cara de 15 anos quer trabalhar para comprar um joguinho de videogame. Isso a gente falando assim, a pessoa de uma família mais ou menos estruturada, classe média e tal. Aqui você vê adolescentes trabalhando em supermercado, né? Repondo prateleira e tal. Para quê? Para poder ganhar um dinheirinho e comprar um jogo de videogame, né? Até a babá do meu filho, né? Quando eu preciso de alguém para cuidar do meu filho, é uma menininha de 13 anos, né? Que eu confio muito, maravilhosa, né? E eu pago aquela merrequinha ali para ela, ela fica feliz da vida, né? Agora, quando se trata de contratar alguém mais velho, já tem o salário que por si só já é maior, né? Então, eu acho que na nossa cultura existe muito essa questão de valorizar o mais jovem em detrimento dos mais velhos, porque o mais jovem é mais barato, né? Você não vai pagar para um cara de 30 o mesmo que você paga para um cara de 13 e vice-versa. O cara de 30 tem marido, tem esposa, marido, filho, né? Para sustentar, né? Tem uma hipoteca para pagar, né? O garoto de 13 quer comprar videogame, né? Então eu acho Não que tem a isso reflete experiência muito. necessária, né, Ana? Não tem a experiência não tem o Isso, conhecimento, não tem a experiência que a gente vê. Você vê que a gente contrata, é um chavão, mas é muito isso no dia a dia. A gente contrata pelo currículo e demite por comportamento, né? Então, é isso que você sim. falou. Você estava falando do oriental. Eu sei porque eu sou de uma religião oriental e para nós, Ah, né, as pessoas mais velhas têm o poder da palavra, têm o poder da decisão, né, de falar assim, não é assim, eu acho que é assim e está tudo bem. Mas voltando aqui, né, o que o Tony falou, o Tony é um em 1 milhão. Porque você pegar uma pessoa que tem essa autoestima e que vai com essa autoestima para uma entrevista é difícil. E principalmente nessa faixa etária que a pessoa já está levando muito não por causa da idade. Né? Então, é difícil mesmo para a pessoa. Ela tem que ser uma mudança de mentalidade, perceber que ele pode ser reinserido, né, de uma maneira diferente, porque a empregabilidade mudou, a forma que você é contratado mudou, né? A nossa maneira de vida mudou, né? A nossa maneira de viver mudou. Mas que existe ainda empresa sim que você trabalha, que Mas, tem Carla, público. antes de passar a palavra para a Viviane, ali, que eu convidei ela fez um comentário, até acho que, Carla, é interessante comentar, mas assim, o que eu vejo, a conclusão que a gente está chegando aqui, indo direto ao tema, o bom da Ana é que a Ana não deixa a gente fugir do tema. O que acontece ali? Eu vejo mais um problema muito mais cultural dos gestores do que o pessoal tentando se recolocar no mercado.
Porque, ó, vamos lá, eu vejo, a gente sabe, nós sabemos aqui, porque a gente criou aquele projeto lá de consultoria, que a maioria das empresas não consegue nem fazer um básico. Um quarentão com experiência, ele pode entrar e resolver o problema da empresa. Mas é assim, é um contraponto, por quê? Porque os gestores, eles vão estar de 40 anos para cima. Lógico, a menos que seja uma startup, uma empresa jovem, mas vamos pensar, dentro de uma empresa, a maioria das empresas vão ter gestores de 40 anos para cima. Tem essa questão da Ana falou em relação à parte, obviamente, do salário. Pô, não vai colocar alguém para fazer. O salário tem que ser compatível com a função. Sendo o canhão, tem que ser compatível com o tamanho da mosca que ele vai matar. Mas eu vejo muito isso no aspecto em tarefas de gestão, em diretores, gerentes, ali, pessoas chaves que não valorizam em ter um profissional que faça a coisa acontecer. Então você vê hoje uma empresa com uma gestão financeira deficitária, uma gestão de produção deficitária, uma pessoa, por exemplo, que igual ali que não tem o conhecimento que o Tony tem e não dão oportunidade, na minha cabeça, por uma questão cultural de mentalidade dos gestores ultrapassados, em contratar alguém, pagar um pouquinho mais, né, sabendo que essa pessoa vai resolver os problemas dentro da empresa. O que eu acho que falta para os gestores, Carla, e aí você tem que me dizer como que a gente pode quebrar isso, né, eu acho que ele não tem a visão do benefício que esse profissional pode trazer para a empresa. E aí a gente vê, igual eu estava conversando hoje à tarde sobre o case lá que eu citei do meu cliente, que uma empresa, seja lá uma empresa, um profissional de RH, não está preparada para fazer justamente a função e não valorizar, às vezes, um candidato mais experiente que possa justamente vir e ser uma pessoa resolutiva dentro da empresa. Então eu vejo, na verdade, na minha opinião, uma falta de, não vou dizer insensibilidade, uma falta de preparo, uma falta de visão dos gestores e uma falta também, cara, você vai ficar bravo comigo, mas volta e meia eu falar sobre isso, sobre de ter, às vezes, muito profissional desqualificado no setor de recursos humanos que não consegue abrir os olhos dos gestores para valorizar um profissional aí de 40 anos para cima. Depois vocês vão comentar, cara, depois que ia passar a palavra para a Viviane ali. Eu até ia falar pro Fábio, bem dizer, foi isso que você falou que a Viviane acabou escrevendo ali no nosso chat. Viviane, se quiser abrir o microfone também aí, por favor, dá sua opinião. Então complementa a Viviane dele, a gente passa para a Carla responder. Isso aí. Viviane? Acho que ela não está aí, então. Hein, Carlos, se quiser ler o chat para você ver o que a Viviane colocou. Eu vi, ela falou de capacidade produtiva, e é isso mesmo, força de trabalho. Muitas das vezes, essa pessoa com 40, 50 anos, ela de repente não tem a mesma agilidade, né, que uma pessoa. Aí já não estou falando só de carga operacional, tá? Acho que a Viviane vai falar. Quer falar, Viviane? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu estava com dificuldade aqui para localizar o microfone. Boa Vocês noite. estão me ouvindo bem? Bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu entrei no grupo aqui do WhatsApp, Conexão em Portugal, e vi que vocês estavam online. Bom, eu tenho 44 anos e já trabalhei em alguns segmentos, e eu acho que o grande desafio, acredito que a Carla aí, pelo que eu entendi, é especialista em recursos humanos. Se eu estiver errada, me corrija. O maior desafio realmente é esse, né? Na verdade, o que eu estava comentando com meu marido ontem, ele tem uma startup, inclusive, e a gente falando sobre isso, né? Aqui no Brasil, tá tudo muito misturado, né? Parece que tá tudo batendo num liquidificador. A definição de alguns cargos e a definição de valores organizacionais dentro das companhias, né? Então, com essa questão do perfil acelerado, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho com esse imediatismo, não tem um perfil de uma companhia um pouco tradicional, mais tradicional, e na startup, no caso que ele tem uma startup, ele tem um grande desafio também em relação aos jovens, gente, que eles não têm paciência para aprender e conseguir entender algumas coisas que, mesmo sendo uma startup que exige uma certa velocidade, eles também não têm essa paciência. Então, tem um turnover super alto,
na área de RH deles. É uma empresa que trabalha com logística, enfim. Então, é um assunto que tem aí um bom caminho, né? Uma jornada para ser debatida, porque realmente, para os que estão mais velhos, mais sêniores, né? No caso eu, que tenho 44 anos, fica bem complicado uma recolocação aí. E a maioria das pessoas que eu conheço que estão acima de 40 anos ou estão numa companhia há muito tempo, ou vão para fora do Brasil, ou são prestadores de serviço, porque realmente fica inviável a relação custo-benefício aí num modo seletista, né? Eu falo que, na minha opinião, o grande mal do Brasil é a CLT, porque ele acaba limitando N mil coisas e, assim, profissionais maravilhosos para trazer resultados para as grandes companhias. Sim, é isso mesmo. E essa geração é o que você está falando, e não, nós não estamos aqui falando mal, nós estamos falando de uma característica, que é a geração Z, que eles nem entendem como é que o mundo existia sem internet. Então, para eles é tudo muito rápido, né? Então, eles nem entendem essa forma tão tradicional da gente trabalhar. Por isso que, no meu entendimento, cada vez mais a análise de perfil comportamental é uma coisa que a gente precisa ter no RH da empresa, precisa ter na empresa. Até porque eu já tenho um conhecimento da geração, eu já sei que é uma geração imediatista, mas, de repente, é um perfil que eu consigo trabalhar, adaptar. Um perfil lobo, mesmo sendo da geração Z, eu consigo adaptar, eu consigo direcionar. Uma pessoa da geração Z, perfil tubarão dominante, vai ser um pouco mais difícil. Pode acontecer? Pode, mas eu já sei como lidar e direcionar, né? Então, mas isso que a Viviane falou é muito verdadeiro também. A gente fica nesses extremos. É muito difícil para o recrutador, viu, Fábio? Não é fácil o papel do recrutador, principalmente quando você está numa dessas pontas. Ou você está numa empresa super formal, tradicional, ou você está numa outra que procura um outro perfil de pessoa. Então, a demanda de currículo é tão grande, só que a hora que você leva para entrevista, a hora que você faz análise de perfil, é que você vê o que realmente a pessoa vai conseguir entregar. E mesmo assim, não é uma certeza. Eu falar, eu vou contratar essa pessoa aqui e ela vai entregar. Não é uma certeza, nunca, ninguém é uma certeza. Mas eu tenho uma previsão de um comportamento diante de uma reação. Oi. Então, Carla, em cima disso aí, né, que você falou, porque eu estava ponderando aí o que a Viviane falou, essa questão dos quarentinha, eu já passei dos quarentinha, tá? Eu já tenho mais do que isso daí, mas eu estou ponderando como eu era quando... Oi? Não, falei capaz que você já passou dos 40. Ele falou faz muito tempo, isso que eu ouvi. Olha só, eu vou fazer 52 anos. Tinha cabelo. Entendeu? Assim, eu já fui recusado por não ter cabelo e não por causa da minha idade, por incrível que pareça, né? Conforme o cargo, eles não aceitavam careca. Mas enfim, voltando ali atrás. Você falando sobre essa questão do perfil comportamental, o que eu acredito? Assim, pelo que eu tenho acompanhado o seu trabalho e pelo que eu tenho aprendido com isso, eu acredito que seria praticamente 95% do resultado de uma empresa quando você faz o perfil comportamental. Veja, eu sou um cara que segundo o estudo, eu sou o gato. Eu não lembro quais eram os meus mais adjacentes aí, mas assim, eu sou o gato, né? E eu tenho muita facilidade de relacionamento, tanto para construir quanto para destruir também, tá? Eu tenho uma facilidade para fazer inimigos que você não tem ideia, mas também tenho. E tenho uma grande facilidade para fazer amigos. Não tem trava. Tá. Então, assim, ó, eu sempre fui uma pessoa, independente da idade, que eu trouxe muita produtividade às empresas. Assim, principalmente na área financeira. Para você ver, ó, eu quando era um funcionário em um hotel no varejo, eu trabalhava por 2 pessoas. Por que eu estou falando isso para você?
né? Porque quando eu saí dessa empresa, colocaram 2 pessoas no lugar. Entende? Porque uma pessoa só que colocaram não deu conta. Entende? Então, o que eu percebo? Sabe, eu percebo que muito mais do que a idade da pessoa que ela tem, é o perfil comportamental e a forma como ela lida com as responsabilidades dela. Por exemplo, hoje eu estou numa empresa, sabe? Eu estou em sociedade na Ampla, que é uma trade. Não tenho formação em nada nessa área. Escutem bem, eu não tenho nenhuma formação na área de agricultura, para entender de commodities, né? Eu fiquei 6 meses aprendendo, tá? Continuo aprendendo. Eu, quando entrei na empresa para assumir a direção de negócios internacionais, sabe, eu não sabia quase nada. Você sabe o que eu fui fazer? Eu fui estudar os assuntos daquele cargo dentro da empresa, né, que eu estava atuando, né, e fui experienciar. Né, eu tive que ir para a prática para colocar, né, para poder validar aquele conhecimento. Em 6 meses, escuta bem, pessoal, em 6 meses eu trouxe 32 milhões de reais para a empresa, coisa que ela, em um ano, ela não fez. Por quê? Entendeu? Que perfil comportamental é esse? Entendeu? E isso é na Alta Ampla. performance, tá, Tony. Tony, eu já falei para você. Eu não posso sair do tema aqui, não me faz sair do tema. Ana, poxa. Seguinte, é questão de perfil. Então, assim, você trouxe resultado, não é nem produtividade, é resultado que você trouxe para a empresa, alta Viu? performance. Até É do teu desmaiou. perfil. Hã? Desmaiou, porque cortou tudo aí que você ia falar. Não, o que eu ia te falar tem a ver com o perfil, Tony. Você trouxe resultado mais do que produtividade. Né? Pelo que eu estou entendendo o que você está falando, você entregou um resultado que a empresa não conseguia ter. Provavelmente porque você potencializou aquilo que você tem de melhor, comunicação, conexão, né? Uma pessoa que tem boa escuta, né? Então, isso faz a diferença numa negociação. Tá, cara, mas por que as Mas não tem a ver empresas. com a idade. Mas isso não tem a ver com a idade. Tony, seja A gente está educado, falando de 40 Tony. anos. Oi? Seja educado, o Fábio quer falar. Não. Eu ia complementar só o que a Carla falou, mas a questão, e até para não deixar fugir do tema, baseado no que o Tony falou, é ali o seguinte. Tá, Carla, vamos lá. O Tony é uma pessoa de alta performance. O Tony falando que não tem a ver com a idade. Tudo bem, tem a ver com o perfil comportamental. Mas, lógico, a idade tem experiência. Mas ainda, Carla, eu quero saber como o cara que está caindo no mercado, tentando se colocar no mercado, vai chegar, que na minha opinião é um problema muito mais dos gestores e dos recrutadores ali, ele pode quebrar essa barreira. Que dica que você dá para que ele quebre essa barreira e consiga fazer com que o recrutador ou o gestor qual tá contratando consiga dar uma oportunidade para ele dentro desses desafios que a gente já debateu Sim. aqui. E o Tony falou, o Tony chega lá, resolve, é um candidato de alta performance, pode ser a ver, igual o Tony estava falando ali, com a questão de que não tem a ver com idade, pode ser questão do perfil comportamental, mas a experiência ajuda muito. E com certeza a experiência de anos do Tony passando aí por diversas empresas ajudou justamente a adquirir um conhecimento empírico de forma que ajude a superar os novos desafios. Mas a questão continua sendo a mesma, na minha opinião. As empresas não estão preparadas, ou boa parte delas não estão preparadas, a valorizar um profissional com a rentinha para cima. A empresa não valoriza e o candidato não se valoriza, não sabe se vender, não sabe nem fazer um currículo. Um currículo tem que ser atrativo. E não estou falando, tem gente que põe foto, não é isso. Não é a foto, é o que está escrito, é você comprovar aquilo que você está falando no currículo. Então a gente precisa melhorar
nossa mentalidade, melhorar o currículo, melhorar a apresentação desse currículo, melhorar a apresentação quando eu envio um e-mail, uma carta, um e-mail só de apresentação para a empresa, para me apresentar, para que as pessoas olhem pelo menos aquele currículo. Quando eu falo para as pessoas, né, uma das etapas do processo que eu faço de mentoria, né, para recolocação no mercado de trabalho, eu falo, manda um e-mail para mim como se eu fosse te contratar e para eu ler o seu currículo. Faz uma breve apresentação, uma carta de apresentação. Elas colocam assim, segue meu currículo. Gostaria muito de ajudar essa empresa a crescer. Tem empresa que já está muito bem no mercado, obrigada. Não precisa ali daquela pessoa, por mais que sênior que ela seja na função. Entendeu? E eu dou esse feedback para a pessoa. A empresa não está precisando de você, você vai agregar a mais, uma força de trabalho a mais. Mas crescer, a empresa já está no patamar que ela quer. Então, assim, Fábio, precisa ter um currículo atrativo, colocar palavra-chave que coincida com a vaga que você está recrutando, precisa se apresentar melhor, precisa conhecer o seu perfil e não ter medo de falar. Eu fiz a minha avaliação de perfil comportamental, né? Nem que seja pela internet mesmo, mas pede para alguém que saiba te dar uma devolutiva. Hoje, essas análises, esses testes estão aí na internet, você consegue baixar. Mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença, Fábio, é saber ler e dar a devolutiva, entender cada percentual e fazer um alinhamento com a vaga. As pessoas não sabem. Eu não quero contratar o serviço porque é caro. Aí vai na internet, baixa o teste, aplica no colaborador, depois não sabe dar a devolutiva. E fica focado no quê? Naquilo só, naquelas 4 pilares que aparecem ali. O teste é muito mais do que isso, né? As avaliações são muito mais do que isso. E um teste não forma uma pessoa, não determina quem ela é. A gente, usando várias ferramentas, a gente ainda não pode falar tal pessoa é assim. A gente costuma falar o quê? Essa pessoa tem uma tendência de comportamento assim, que dependendo do lugar que ela está inserida, isso muda. Você tira uma pessoa que é gato de um determinado ambiente, ele pode mudar. Você tira uma pessoa de um determinado ambiente onde ele está acostumado com diálogo, conversa, e você leva ele para um outro lugar, pode alterar o perfil dele, entendeu? Então, assim, resumão, tem que melhorar a mentalidade, a gente precisa mudar, acreditar que é possível ter um trabalho, às vezes você não tem um emprego, mas você vai prestar um serviço numa empresa. Eu tive um insight aqui, cara. Oi? Não, eu tive um insight aqui, baseado no que você falou. Você falou uma bacana assim, que a pessoa não vai agregar, vou ajudar a empresa a crescer, mas a empresa já está grande. Então, o primeiro ponto, na verdade, é o seguinte, e é uma coisa que eu nunca vi, Carla, mas me bateu essa ideia maluca aqui na cabeça ali. Então, a questão, quando o pessoal colocar uma vaga, né, eles têm que colocar o porquê da vaga. Qual é a problemática qual que é a situação da empresa que está levando a abrir aquela vaga no mercado? Por quê? Se eu sei qual é o problema... Descritivo da vaga, Fábio. Descritivo da vaga tem que ter. Como é que eu vou me candidatar a uma vaga se eu não sei o que eu vou fazer? Não, mas vamos lá. Você vê a maioria das vagas que estão no mercado, posso até olhar aqui na internet rapidamente, fala assim, estamos contratando, vagas abertas lá para o setor do almoxarifado. Mas a questão, olha só, se a questão justamente é verificar como que eu posso agregar na empresa, a questão, então, não é simplesmente você ter uma vaga no almoxarifado. A questão é você saber o seguinte, que não estou com problema, na verdade, é devido, não estou vencendo a demanda de separação de pedido. Opa, aí sim, um quarentão que trabalhou 30 anos lá numa empresa de logística, deixa comigo que eu resolvo. Entendeu? Eu não vejo, dentro dessa analogia, eu acho show de bola que você falou. Eu tenho então que fazer, colocar então ali como que eu posso agregar. Só que empresas diferentes vão ter vagas diferentes, vão ter problemáticas diferentes,
E aí sim eu consigo botar exatamente com a minha experiência de quarentinha, saber exatamente como que eu vou resolver o problema da empresa. Mas, baseado nesse cenário, eu nunca vi, Carla, talvez você, eu sei que você é fora da curva, você faz o 100% correto, não é a maioria do mercado, né? Mas assim, deveria ter essa descrição da vaga ali com a problemática, mas eu nunca vi um anúncio de vaga na seguinte situação ali, olha, vamos lá, estamos com vaga no setor do almoxarifado, né, cooperador de estoque, seja lá o que for, mas não fala a problemática devido a uma alta demanda, alguma coisa assim, que seria algo, a dor da empresa a qual está levando justamente a contratação daquele funcionário, para aí sim ter justamente uma pessoa qualificada que seja especialista naquela dor. É o tópico que eu estou falando? Não sei se é utópico, mas eu não sei se é funcional. Por quê? Quando você faz o descritivo da vaga bem direitinho, você já está ali mostrando qual é a problemática. Se você está querendo levar alguém para o estoque, por exemplo, é porque você precisa de organização, arrumação. Então, você tem que procurar uma pessoa que tenha experiência e que tenha o perfil, né? Que tem esse perfil. Então, eu vou procurar um gato para ir trabalhar no estoque, nem ferrando. Eu tenho que ter um lobo, né? Que gosta de tudo organizado, que quer tudo certinho, que tem começo, meio e fim. Eu sou bagunçado. Então, mas espera aí, só um pouquinho. A Viviane quer fazer uma pergunta para mim, Viviane. Espera aí, Fábio. Oi, Carla. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação, até como esclarecimento, que eu não sou especialista na área de RH, trabalhei há muitos anos atrás. Mas, assim, em relação ao teste comportamental, né? Tem várias empresas que fazem as aplicações, enfim, inclusive quando o candidato já é um colaborador, tá? Até para entender e direcionar alguns treinamentos e cursos para que esse candidato melhore as suas habilidades, né? Desenvolvimento. Isso. Em um dado momento, há muito tempo atrás, eu fiz um teste comportamental e o meu deu águia. Tá. E aí, passado alguns anos, eu entrei em uma outra companhia, fiz o teste novamente e o meu deu gato, né? Tá. O comportamento, obviamente, ao longo da nossa vida, a gente vai mudando, porque tudo se transforma, né? A gente vai trazendo uma bagagem, né? Como que funciona essa questão, esse olhar, e como que funciona essa adaptação de um comportamento que se modificou aí ao longo de um processo entre companhias? Como que funciona isso? Assim, a grosso modo, sem saber, o que influencia muito é o que você está passando no momento. Por isso que eu falei, o ambiente que você está inserido pode ter muita interferência na mudança de perfil. Então, você está num setor que você tem um perfil gato. O que é o perfil gato? Para quem está ouvindo a gente não sabe. É uma pessoa extremamente mais sensível, de relacionamento, uma pessoa que trabalha em prol de um time, de uma equipe, né? Aí ela sai de um setor onde isso tem um apoio, onde isso tem uma relevância, onde isso o tempo todo é motivado no grupo, e vai para um lugar que ela tem que ser criativa o tempo todo, mas conversar menos, ter menos conexões. Ela tem que ali criar, vai para uma área de marketing, até que você conversa com as pessoas, mas não é tanto, mas você tem que ter o que mais? Muito mais criativa, fazer o diferente, ser intuitiva, ser curiosa. Então, o que você está passando na tua casa, né? De repente, uma situação pode influenciar na mudança do perfil, tanto quanto o ambiente que você está vivendo. Então, nós não somos estáticos, o perfil não é estático. Por isso, Viviane, que eu falo o seguinte: pegar o teste lá da internet e aplicar é fácil, vem o resultado para você. O duro é o quê? Você entender profundamente o perfil. Né? Por que eu mudei? O que fez essa mudança? Foi para melhor? Tá ferindo a minha essência? Porque ali, se você vê, é percentual. Então, você tem que ter todos nós temos 25%, teríamos que ter 25% de cada um. Mas tem sempre um predominante e o subpredominante. Então, o que fez, vamos supor, uma pessoa que tem 70% de gato mudar
para 38 de águia. É uma mudança muito grande. Por que essa pessoa mudou tanto? Foi mudança de área? Foi mudança de gestor? Uma coisa que acontece muito, Viviane, é a liderança de alguém sobre outra pessoa. Entendi. Muda. Ô, Carla, desculpa te interromper. Interessante agora essa parte do percentual que tu tá dizendo, porque assim, o meu era 60% águia, 40% gato. Meu Deus, e o restante? E o tubarão e o lobo? Zero? Não, eu não me lembro agora. Mas o que me chamou a atenção era isso. Um era próximo de 60, o outro era próximo de 40. E num dado momento, quando isso foi refeito, inverteu. O gato sobrepôs e a águia baixou. Então, assim, e mudou a liderança. Você falando isso, agora ficou claro, né? Então, aí o perfil fez total sentido, né? A águia foi dormir um pouco. Isso. A liderança influencia muito, muito. Eu tive casos de pessoas que mudaram de perfil e que ficaram por muito tempo num perfil que não era o seu predominante para poder ficar dentro da empresa e conseguir produzir o que precisava. Então, por isso que eu te falo, Viviane, o nosso perfil fala. 60% de gato, imagina, mais da metade de você era gato, ou seja, o tempo todo fazendo concessões, conexões, o tempo todo ouvindo, o tempo todo com o poder da palavra, ouvindo pessoas, valorizando pessoas. De repente muda, geralmente é uma dessas coisas, ou um problema muito sério, ou a pressão do ambiente, ou a pressão da liderança. Respondi? Respondeu sim, obrigada. E eu até fiz uma outra colocação, uma outra pergunta aí de um caso específico que eu conheço de uma pessoa, uma profissional, uma mulher, tá? E ela teve uma questão na companhia que ela trabalhava, isso alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, e ela nunca mais conseguiu se recolocar. Uma profissional que tem uma super expertise, que eu conheço, acompanhei de perto o trabalho, tem formação superior, tem pós-graduação, enfim, todas as capacitações intelectuais e de experiência, assim, muito boas. E ela não consegue se recolocar, né? Uma profissional, né, beirando os 30, ela tem 39, vai fazer 39 anos. Nova. Super, eu entendo como muito nova, né? Eu tenho 44, ela tem 39, já tem uns aninhos aí para trás. Nova. E eu já tentei auxiliar de várias formas, mas como eu não sou uma expertise no tema, não sei se é o currículo, não sei se está no modelo antigo, entendeu? De apresentação, porque ela não é nem chamada para entrevista, é algo assim fora da curva mesmo, sabe? Que me chama bastante atenção. Pode ser o currículo que está feito erradamente, né? Hoje os currículos eles cada vez mais precisam ser mais cleans, mais atrativos, trazendo experiências e os resultados da empresa. Precisa ver como que ela está posicionada nas redes sociais. Isso faz total diferença. Hoje o LinkedIn é uma força para quem está querendo buscar trabalho, mas tem que saber se posicionar. Outra coisa, saber se vender através do seu perfil nas entrevistas. Eu faço um passo a passo, Viviane, aqui a gente faz a mentoria onde eu faço um ensaio de uma entrevista, porque 80% disso que você está falando é insegurança de não saber se vender, não ter o autoconhecimento de, na hora da entrevista, falar assim, eu sei que um ponto forte meu é isso. Então, para a vaga que você está procurando, eu sou exatamente essa pessoa, sem medo de ser feliz. Entendeu? Porque ela vai dar conta daquilo. Quando a pessoa conhece o perfil, né, dela, ela sabe, ela tem conhecimento, ela adquire conhecimento e recursos internos para chegar numa entrevista e falar assim, disso aqui eu dou conta. Agora aqui eu tenho uma certa dificuldade. Você pode até ver aqui, que no meu perfil um ponto meu de melhoria é esse, isso. Mas com o que eu estou buscando de curso, com o que eu estou buscando de feedback, eu já estou melhorando. Então, assim, eu falo para você, Viviane,
Garanto para você que uma pessoa que tem conhecimento do perfil, alinhado a tudo isso que você falou, está faltando é saber se vender numa entrevista e deixar o currículo dela atrativo. Gente, estamos chegando aí ao final aí. Acho que foi muito bom o programa de hoje. Eu vou já abrir minhas considerações finais. Eu acho o seguinte, tudo que, na minha visão, né? Eu acho, pegando até o que a Tá Carla baixo, disse. Fábio. Tá baixo o meu áudio? Melhorou? Agora melhorou. Tá. Então, eu falei minhas considerações finais, eu cheguei aqui à seguinte conclusão, que eu acho que depende muito mais, na verdade, eu acho que os gestores e recrutadores. Cara, eu sei que você ficar bravo quando eu fico aí, mas eu acho que Abaixou aí, Fábio. você é a exceção, né? Eu considero você fora da curva, não a maioria ali. Eu acho, mas justamente isso. Eu acho que, dando a dica para o pessoal que vai se recolocar, tem que realmente saber se vender, porque os gestores não estão preparados para contratar pessoas com mais de 40 anos. Então, você vai ter que mostrar na apresentação, na entrevista, que você pode suprir as deficiências dele. Essa é a visão que eu fiquei no final. Curta o nosso canal ali no Papo de Gestão no YouTube e tem o nosso pacote construir, que eu vou deixar o link ali. Adilson. Só agradecer aí a todo mundo, a Carla, todo mundo que esteve presente aqui, agradecer a palavra. Não falei nada porque hoje eu só estou como aprendiz aqui mesmo. Obrigado a todo mundo, obrigado pelo conhecimento, Carla, e obrigado a todo mundo que esteve junto com a gente. Valeu. Ana. Bom, muito obrigada também. Foi um enorme aprendizado para mim. Carla, você, como sempre, arrasando, tá bom? E é isso aí, gente. Estou pronta para o próximo podcast. Tem sido muito bom para mim. Obrigada. Tchau. Tony. Gente, obrigado aí, viu? Nossa, eu gostei muito, muito da conversa e quero convidar vocês aí para participar do International Netweaving Club, que é um clube de empresários conectados que fazem netweaving. O Fábio, a Dilson, a Ana, a Carla fazem parte, Viviane, venha fazer parte conosco. Ali a gente aprende a fazer um network mais humanizado, né? Mais consciente e fazer dinheiro, né? Se vocês gostam, Sônia também faz parte. Se você gosta de fazer dinheiro, quer, né? Gosta de dinheiro, então venha fazer netweaving com a gente, tá? Um grande abraço. Viviane. Oi, gente, muito obrigada pela oportunidade. Adorei, Carla, gratidão pelos esclarecimentos. Eu falo que todos os dias das nossas vidas a gente aprende, né? Muitas vezes a gente ensina, mas eu, como amo aprender e não tenho vergonha aí de perguntar, hoje aprendi mais um pouco e coisas assim essenciais que já me fizeram refletir aqui sobre o meu perfil, por que que naquele movimento inverteram alguns perfis comportamentais aí. Gente, muito obrigada, viu? Estou à disposição, tenho interesse sim em participar e é isso. Obrigadão, viu? Um excelente descanso para todos vocês. Sônia. Opa, boa noite, gente. Gratidão pelas reflexões. Espero que o Brasil, daqui para frente, mude um pouco essa visão de recolocação por questão de idade, que é uma coisa que no primeiro mundo não se vê, é até proibido perguntar a idade. É uma cultura totalmente diferente e tudo começa de uma boa comunicação assertiva. Até para você se vender, você tem que se conhecer muito bem em habilidades, em valores, né? As suas técnicas, né? As suas soft skills e enfatizar sempre o que temos de ponto positivo e forte. Obrigada, obrigada, Carla, obrigada a todos, Tony. E vamos lá voltar, né? Com força total aí no grupo. Maravilhoso. Abraço. Carla. Eu quero agradecer muito, Fábio, as palavras de todos. Eu sou apaixonada por isso que eu faço. E outro dia, né, eu fiquei pensando assim, poxa, eu quero ter uma frase, eu quero pôr alguma coisa como propósito. Aí estava aqui, né, estudando, trabalhando, fazendo mentoria. Estou contando rapidinho para você ver a simplicidade das coisas, né? As coisas não precisam ser difíceis, elas podem ser simples. A minha filha veio aqui e falou assim para mim, mamãe, coloca que você faz as pessoas trabalharem felizes. Tão simples, né, de uma coisa que tão complexa, né?
Então, eu quero agradecer a palavra de todos, mas falar assim que eu sou uma grande estudiosa, eu estudo muito e não me conformo quando eu ouço alguém que nem o Fábio que fala assim, todo mundo, eu sou difícil de trabalhar. Então, é trocar, né? Trocar essas frases, por exemplo, eu sou exigente, eu gosto das coisas certas, eu gosto que as coisas caminhem, porque aí eu estou valorizando o meu perfil, né? Eu não preciso me denominar, né? Mas eu posso me conhecer e realmente usar o que eu tenho de bom. Olha o Tony, a potência que ele criou nesse net weaving dele. Por quê? Ele usou o máximo que ele tem dele, que é comunicação. Então é isso. E o que eu queria deixar para vocês é gratidão pelas palavras, mas eu estou aqui para ajudar. Viviane, nós temos a consultoria, caso você queira pedir para sua colega entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição. E gratidão, Fábio, por essa oportunidade. Adilson, agradeço demais, meu parceiro, Ana, Tony, Viviane, Sônia, todo mundo. Muito obrigada. Obrigado. Gente, olha, antes de ir embora... Pode falar, Tony. Gente, olha, antes de ir embora, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado pelo dinheiro que eu posso ganhar, tá bom? Beijo no coração. Suzy, você que entrou no finalzinho, fica gravado aqui a sala, tem nosso canal no YouTube também ali, né? A gente mudou de segunda para quinta-feira. E até a próxima quinta-feira. A Ana, que não deixa. Ana, você está responsável semana que vem não deixar o pessoal fugir da tema, porque eu não vou estar aqui coordenando segunda-feira, próxima. Então vai estar na mão de vocês. Depois só vou ver a gravação para depois jogar no YouTube. Eu quero ver como que vai ser. Missão dada e missão cumprida, hein? Se tiver na mão da Ana, que é lobo, doida por organização detalhista, a gente não vai sair da linha um minutinho. Fica tranquilo. E amanhã vai sair o vídeo no YouTube, lá no canal Papo Gestão, missão dada, missão cumprida. Eu tenho várias frases da minha empresa, né? Quem trabalha não ganha dinheiro, se tá complicado tá errado. E tem mais de 10, né? Um dia eu cheguei no escritório lá, o pessoal de Tioçá botou todas as frases num quadro, assim, né? Tirar sarro de mim. E começa com missão dada e missão cumprida, e aí vocês vão ter uma missão, então, quinta-feira da semana que vem. Um abraço a todos Viviane, e até quinta-feira aí com Viviane, obrigada, viu? Pela contribuição. Que pena, Fábio. Que pena que você não vai vir quinta-feira que vem. Quem vai cuidar das coisas sou eu. Te prepara, Tony. Minha nossa. Socorro. Uau. Tchau, vocês, pessoal. Boa noite, até a quinta. Tchau, tchau. Tchau. 6 até quinta, eu só na outra quinta. Até mais. Opa, tchau. Tchau. Tchau.